Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro Histórias Sobrenaturais. Lembrando, se você quiser participar desse quadro com toda a descrição, eu não vou falar o seu nome, mande seu e-mail para ligiaguelf@outlook.com e compartilhe a sua história conosco. Bom, eu vou contar para vocês a história que muita gente deve conhecer já, né? Sobre aquele quadro dos meninos que choram. Eu tive um quadro desses dentro de casa, na sala da minha casa, durante 12 anos. E algumas coisas bem estranhas aconteceram relacionadas a ele. Bom, a história desse quadro é a seguinte, né? Para quem não conhece, aqui em São Paulo é uma lenda urbana muito conhecida, da década de 80, né? Dos anos 80. Então o pessoal da minha idade aí deve saber. Mas para quem não conhece, essa lenda dos quadros dos meninos, das crianças que choram, é o seguinte: dizem que um certo pintor aí fez um pacto, né? Fez um pacto com o inimigo, com o capeta, para ser famoso. E daí, em troca, não se sabe se ele matava as crianças e pintava elas já mortas, ou se ele fazia algum tipo de ritual para oferecer a alma dessas crianças e tal. Enfim, eu não sei direito a história. Vocês procurem aí na internet, tem vários sites contando diferentes versões dessa lenda urbana, tá? Mas a que a gente mais ouve falar é isso daí, que ele fez um pacto para ser famoso e rico. E daí ele pegava crianças, matava e judiava das crianças e pintava as crianças já mortas. Então ele fez uma série de vários quadros, não me lembro direito, acho que são 40 e poucos quadros. Ele fez uma série de vários quadros com várias crianças, meninos e meninas, chorando. Sempre a criança estava chorando, eram crianças muito bonitas, mas sempre com uma expressão triste ou com uma lágrima escorrendo no rosto. Eu tô começando a falar disso, eu tô ficando com medo, espero que não aconteça nenhuma surpresa aqui na gravação. Bom, essa história me dá muito medo mesmo, tá, gente? Eu gosto muito de pesquisar sobre negócio de histórias, né? Toda sorte de coisas sobrenaturais me interessam, mas eu tenho medo um pouco dessa história porque eu vivi com esse quadro dentro de casa. Então, o quadro que eu tinha, eu sei que ele tá na internet, eu vou descrever para vocês, eu não vou colocar aqui do lado não, porque eu tenho um pouco de medo, tá? Que eu não quero nem ver esse quadro, porque eu costumava sonhar, que nem eu vou falar para vocês, eu sonhava muito com o menino do quadro, e não quero voltar a sonhar com ele, então não vou nem visualizar, tá? Mas é assim, é fundo verde, o menino é um menino loiro, tá? Ele tá com uma roupa marrom, tipo um casacão marrom, certo? Ele é loiro de franjinha, só de falar já tô lembrando. E ele tá olhando para baixo assim, né? E a lágrima escorrendo. E eu tive esse quadro a vida toda na sala da minha casa. O meu pai deu para minha mãe esse quadro de presente, eles se separaram, né? Mas ela ficou com o quadro e ficava em cima do sofá da minha casa. E eu me lembro sempre de ter uma má impressão. Eu olhava para aquele menino, eu criança, né? Eu olhava para aquele quadro e ficava com uma má impressão, acho que porque o menino estava chorando, não sei, mas eu não me sentia bem. E algumas vezes eu dormi na sala da minha casa, né? Já aconteceu assim, de eu adormecer no sofá assistindo televisão e dormir na sala, ou então às vezes eu, mesmo criança, queria ficar na sala vendo televisão, eu tinha medo de ficar lá com o quadro. Eu sempre tive medo de ficar com esse quadro, né? E meu avô, minha avó, minha mãe, ninguém falava nada, né? Não se ouvia falar nada desse quadro. Era um quadro muito comum na década de 80, todas as casas tinham, então se foi pacto acho que deu certo, porque era muito famoso, você achava em muitos lugares esse quadro, porque eu acho de um extremo mau gosto, eu jamais compraria um quadro desse, sabe? De uma criança chorando, uma coisa mórbida, esquisita. Mas era muito comum. E minha mãe resolveu deixar esse quadro lá na parede de casa. Então eu lembro que eu tinha medo de ficar na sala, eu tinha má impressão, mas eu não sabia da lenda urbana. Não sabia, naquela época não tinha internet, né? Eu não sabia dessa lenda urbana. O que acontecia às vezes? Às vezes eu lembro que eu sonhava com esse menino. Eu me recordo de várias vezes sonhar com esse menino do quadro. Eu lembro que assim, eu estava na esquina da minha casa ali, minha casa era a penúltima da rua e já tinha um terreno, né, na esquina. Eu lembro que vinha um carro preto, um carro esquisito que eu nunca tinha visto, né, um carro preto meio arredondado, que eu não sei que carro que é até hoje. E eu lembro que esse menino descia do carro e conversava comigo, e o nome dele era Johnny. E ele falava comigo em inglês. E eu sabia que era inglês porque eu gostava de algumas musiquinhas, então eu sabia que era inglês, mas eu não conseguia entender o que ele falava porque na época eu não falava inglês, mas eu sabia que ele estava falando inglês comigo. E eu lembro que esse menino, ele vinha, né, parava na esquina e ele meio que me chamava para brincar e tal. Sempre tive esse mesmo sonho repetidamente.
E eu contava para minha avó, falava, nossa, eu sonhei com o Johnny de novo. E ficou essa história de Johnny, que o menino do quadro para mim se chamava Johnny. E daí eu fui crescendo, os anos foram passando e eu sempre com essa má impressão desse quadro. O que aconteceu? Quando eu fiz uns 12 anos, na escola, né, conversando com coleguinhas, assim, surgiu esse boato. Tinha a história do Fofão, vocês lembram do boneco do Fofão, que tem a faca dentro, né? Tem mesmo, porque eu e minha colega, a Vanessa, a gente abriu um Fofão, outro dia eu conto essa história para vocês, e tem a faca dentro mesmo, e a história do quadro. Daí vieram me falar, sabe aquele quadro dos meninos chorando, não sei o quê? É isso e aquilo, tal, se você virar ao contrário, é um lobo comendo o menino. Por isso que ele tá chorando, porque o lobo comeu ele. E eu fiquei apavorada quando falaram isso aí, né? Eu já fiquei com medo. Eu falei, putz, e agora eu vou chegar em casa e vou ter que ver. Nessa época minha avó já tinha falecido também, porque minha avó gostava dessas coisas, mas ela já tinha falecido. E daí eu fui falar pra minha mãe. Eu falei, mãe, vamos virar o quadro. Daí eu lembro que ela pegou, tirou o quadro da parede e minha mãe, para de besteira, que tontice, não sei o quê, né? A hora que ela virou o quadro, eu vi direitinho o lobo comendo o menino, né, o olho do lobo, a boca do lobo, esquisitíssima assim, que parece que é um cachecol, quando o quadro tá em pé parece que é um cachecolzinho, mas a hora que vira é a boca do lobo comendo. E eu olhei e falei, olha aqui, mãe, você não tá vendo? Ela, não tô vendo nada, que bobagem. Eu falei, mãe, olha aqui, você não tá vendo? E pra mim era nítido aquela boca do lobo, tá? Na internet, inclusive, tem essa foto do menino que eu vi há uns anos atrás, aí não foi agora que eu não quero ver mesmo, mas alguns anos atrás eu pesquisei sobre isso e tinha até um pontilhado para mostrar o desenho do lobo. Procurem aí que vocês vão achar. E eu falei, minha mãe, não, que não sei o que. Eu falei, ó, eu não fico mais aqui na sala. Eu não fico aqui na sala sozinha, não durmo na sala, eu não quero saber. Não vou mais entrar aqui enquanto esse quadro estiver aqui. Daí minha mãe, não vou dar embora não. Daí eu fiquei insistindo, não, dá embora esse quadro, porque esse quadro é amaldiçoado, não sei o quê. Sei que eu fiquei infernizando ela. E tinha a Zilda, que era minha vizinha, ela trabalhava lá em casa também. Daí até esses dias eu encontrei com ela, né, ela foi na minha casa antes de eu me mudar aqui pro interior e tal, uma pessoa muito querida, ela foi lá me ajudar a empacotar as coisas e tal, a Zilda sempre teve na minha vida, né, e eu falei pra ela, lembra, contando pro meu marido, eu falei, lembra da história do quadro? Daí ela falou assim, você nem sabe da história desse quadro, mas daqui a pouco eu já conto o que aconteceu com o quadro. Daí a Zilda falou, eu quero o quadro pra mim. Daí minha mãe falou, leva o quadro pra você então, porque ali já não vai dar sossego, né. Pode pegar para você esse quadro aí. E a Zilda levou para casa dela. Daí tudo bem, passou, a gente esqueceu do quadro, não se falou mais em quadro, depois a gente acabou reformando a minha casa, aquela sala onde era a sala virou um corredor, né, era uma sala, virou um corredor ali e virou um pedaço que minha mãe fez um quarto só para mim, que eu dormia com ela no quarto dela, né, então ela fez um quarto só para mim, isso daí eu já tinha uns 13 anos e a gente esqueceu desse quadro. E daí eu dei o quadro para a Zilda e não sei que fim levou. Quando eu fui mudar, né, quando eu mudei para o interior, que eu me casei, mudei, a Zilda foi lá em casa me ajudar a empacotar as coisas. E eu falei né, ela estava lá com meu marido, eu falei, Paulo, tem a história do quadro assim, assado, não é, Zilda, não é verdade? Ela falou assim, esse quadro, eu não sei se eu comentei com você, mas ele ficou lá na minha casa, começou a dar um monte de briga na minha casa, começou o pessoal a ter pesadelo e tal, eu fui queimar o quadro. Dela disse, segundo ela falou, eu joguei o quadro no chão, taquei álcool e não pegava fogo. Ela falou, eu joguei álcool no quadro, era lógico, né, riscou fósforo para jogar e disse que o quadro não pegava fogo de jeito nenhum. O quadro ficou encharcado e não pegava fogo. Daí, como ela não conseguiu queimar o quadro, ela disse que arrebentou o quadro lá, quebrou ele, não sei, com o que, não sei, se ela pisou em cima, sei lá. Acho que ela falou, mas eu não me lembro. Eu sei que dela despedaçou o quadro, pegou, pôs no lixo e jogou fora. E, assim, o que é mais incrível é que eu tinha lido alguns relatos na internet de pessoas que ouviam durante a noite choro de crianças, daí eu nunca ouvi, não, eu sonhava com o menino mesmo. E gente que tentou pôr fogo no quadro e o quadro não pegava fogo. Teve gente que pôs fogo e ouviu o choro de criança. Teve gente que disse que não conseguia quebrar o quadro. Enfim, são muitas histórias. E realmente aconteceu comigo isso, tá? De eu ter o sonho com o menino, de eu ficar com medo desse menino e depois eu dei o quadro para a Zilda e a Zilda não conseguiu queimar o quadro. Teve que destruir ele com a própria mão. Eu não sei, vou perguntar direito para ela o que foi, depois eu ponho nos comentários aí para falar o que aconteceu mesmo com o quadro. Se ela quebrou ele, se ela rasgou, se ela pisou em cima e conseguiu amassar, tá? Eu sei que ela jogou no lixo, ela conseguiu quebrar o quadro e jogar no lixo. Agora, se ela quebrou com a mão, com os pés ou com algum outro objeto, eu já não sei.
E essa é a história. É uma história horrível, eu tenho medo desse quadro. A maioria das crianças da minha idade, né, eu fiz 40 anos agora, tem medo dessa história do quadro aí. E esse quadro era muito comum. Até nas repartições públicas, nos lugares públicos, você via esse inferno desse quadro. E a pergunta é, você já ouviu falar dessa história? Você tinha um quadro desse? Se você tinha um quadro desse, aconteceu alguma coisa diferente com você? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber se vocês tinham esse quadro e se esse quadro apresentou algum tipo de fenômeno, tá bom? Tenho muita curiosidade nesse assunto mesmo. E lembrando, se você não quiser se identificar, ou se você quiser comentar esse caso ou qualquer outro caso que envolva espírito, assombração, fantasma, ET, sei lá o que, mande um e-mail para mim que eu quero muito ler a sua história e compartilhar aqui e comentar. Lembrando que o seu nome não será mencionado, ninguém vai saber que foi você que mandou. É isso aí, esse foi o relato de hoje. Espero não ter pesadelos essa noite. Se você gostou, já sabe o que fazer. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.